E aí pessoal, beleza? Maruzuro aqui. No vídeo de hoje iremos falar sobre os supostos privilégios masculinos. É cada uma que os progressistas inventam. Espero que curtam o conteúdo do vídeo. É isso aí, valeu, falou! E aí, os homens têm vantagem na sociedade aí, ô Barca? Eu não acredito nessa hipótese, não. Por tudo que eu já vivi na minha vida, eu pessoalmente falando, né, e de observar ao meu redor, meus amigos, né, mesmo, ó, basta você observar qualquer homem andando pela rua aí, você vai ver que o cara não tem vantagem nenhuma, né? Pô, ó, eu sempre tive a noção de que o homem era um ser descartável, né? Sim. Claro, jamais que eu concordasse com isso, né? Mas eu tinha essa ideia que a sociedade enxergava o homem dessa maneira por tudo que eu via, né? Por exemplo, até mesmo um usuário de droga, né? Não, por exemplo, uma pessoa que comete crime. Quando é um homem que comete crime, é um ladrão, lixo, tem que matar, tem que exterminar, que não sei o quê. Tá entendendo? Como diz, né? Junta todo mundo pra linchar o cara. Quando é uma mulher que comete o crime, não, tadinha, pra você ver. Olha pra você ver que judiação, gente. A menina nova, bonita dessa, né? Uma mulher linda dessa, né? Com 18 aninhos. Podia estar aí, ó, estudando, conhecendo um bom homem. Tá cometendo crime pra quê? Então eles olham pra ela com um olhar assim, né? De pena pelo que ela tá fazendo e com um olhar até de redenção pra ver se a chance dela se redimir e tudo mais, porque é mulher. Agora, quando é um homem, não, quando é lixo, tem que matar, você tá entendendo? Vamos dizer, o homem já não presta, não sou ladrão, então mata, acaba logo, entendeu? Porque é um homem. Então não deixa ser verdade, né? Pô, mas por que não tem esse mesmo olhar com as mulheres também? Porque, por exemplo, eles olham com dó pra mulher de bandido. Por exemplo, a marmitinha de bandido lá, eles olham com dó dela. Não é mulher, não, é cúmplice. Mas exatamente. Aí que é o ponto. Ela é tão errada quanto o cara. Porque ela é cúmplice dele, ela costuma guardar droga pro cara, faz um monte de parada pro cara, né? Envolve, sabendo que o cara é assim, envolve com ele justamente porque ele é traficante. Ela vai se envolver com ele, porque esse é o tesão dela no camarada. Tá entendendo? Mas daí não. Daí quando pega o traficante, é o vagabundo, é o lixo. Você tá entendendo? E não deixa de ser verdade. Realmente, o cara é um lixo, é um bosta. Mas ela também é. E daí não, daí eles olham pra ela com... Olha pra você ver a menina bonita dessa envolvendo com um cara desse. Esse cara não te merecia, não. Os dois são dois bosta, dois merda. Entendeu? Diga. Mas é que, Barca, como diria um inglês louco aí, né? Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Deixa em off. Então, mas... Vamos analisar aqui as partes aqui e comparar qual que sai beneficiado. Vamos começar já por mais o que eles vão falar. Emprego. Eles falam que a média aí dos homens ganham mais, que não sei o quê, os homens são privilegiados aí na área de trabalho. Velho, beleza, a média realmente, os homens ganham mais. A média geral, se pegar todo mundo. Agora, se pegar também a maioria de pessoal que recebe salário mínimo, duvido que vai ter mulher como a maioria, filho. Duvido. Não. Essa tese aí, ela é tão errada, porque isso já foi comprovado várias vezes. Que, por exemplo, a boa parte dos homens escolhem profissões mais complicadas, né? Então, por exemplo, o cara escolhe TI, engenharia. O homem normalmente vai para a área de exatas, né? Que é onde paga mais, remunera melhor. Né? O homem empreende. Profissão que mexe com coisas, não com pessoas. Exatamente, profissão que mexe com coisas e não com pessoas. Então, por exemplo, o cara vai empreender o negócio, né? O homem normalmente tende a ir por esse caminho. A mulher não. A mulher gosta de fazer o quê? Literatura, né? Gosta de fazer geografia, uma sociologia, educação física, sociologia, história, né? Pedagogia. Então, gosta de fazer esse tipo de coisa. Né? Elas, por exemplo, elas não se interessam tanto por medicina. Costuma falar isso aí, né, na adolescência, né? Mas depois que se tornam adultas, logo deixam isso pra lá e vão fazer uma faculdade mais fácil, sabe?
E por isso que, na média, elas recebem menos, por conta da profissão que elas escolhem para a vida delas. Agora, querer dizer que no mesmo cargo, por exemplo, sei lá, a mulher entra para a empresa, vai trabalhar de auxiliar de produção, da mesma categoria que o cara, porque costuma auxiliar de produção ter várias categorias. Os dois auxiliares de produção na mesma categoria, cara, o salário é igual. Não existe isso, porque a própria CLT não permite que uma pessoa na mesma categoria de profissão ganhe mais do que a outra na empresa, entendeu? A não ser que você tenha um plano na empresa de tempo de crescimento, mas em todo caso ela vai ter oportunidade igual. Então, por exemplo, na mesma empresa, no mesmo carro, com o mesmo tempo de serviço, ela vai ganhar o mesmo que o cara. E esse lance de que eu já vi, não, porque na mesma profissão a mulher ganha menos. Que mentira, que baboseira. Isso nunca aconteceu, cara. Isso aliás, pode ter acontecido no passado, talvez, não sei. Mas hoje em dia isso é falsidade pura. Agora, que culpa tem o homem da mulher escolher a profissão mais fácil? Ué, o problema é dela, a vida é dela, escolhe o que ela quiser. Ué. Não, e se você concorda também que numa seleção, dependendo da área específica ali, se for para um trabalho mais fácil, se entrar um ali concorrendo, um homem e uma mulher, você acha qual que tem preferência ali para entrar na empresa? É lógico que a mulher, pô. Se for para um serviço mais leve, é lógico que a mulher. Ela já sai levantar. Só por ser mulher. Tanto é que isso é verdade, que, por exemplo, mulher tende a privilegiar a outra, né? E a gente sabe que o RH é completamente dominado por mulheres, né? Sim, em todas as empresas. Eu nunca vi uma empresa que eu já, por exemplo, que eu for fazer entrevista, e nessa empresa o RH era dominado por homens. No máximo tinha um ou outro ali, entendeu? Mas nem trabalhava fazendo entrevista nele. Tava ali fazendo outra coisa. Mas ele mesmo não fazia a seleção, não. Então, nesse sentido, na maioria das vezes, sempre que elas puderem privilegiar uma outra, elas vão privilegiar, sim. Principalmente num cargo desse aí, que é um cargo mais leve, que ela sabe que a outra vai dar conta de fazer, ela pega e joga a outra nisso aí, ó. Sim. Não tenho dúvida disso. Agora, se for trabalho pesado, trabalho que que a pessoa ali em questão vai se fuder até o talo, aí qual que você acha que vai ser o escolhido? Com certeza, é o homem, né? Deixa de destruir lá, né? É descartável, né? Como diz, então deixa, né? Deixa a hora que estragar, joga outro no lugar dele, né? Isso. Aí, como diz, né? Se tiver faltando homem com saúde aqui também, nós traz uns bilhão lá da China, lá do Oriente Médio, resolve isso aí. Traz os outros continentes e tá foda. Como diz, né? É infinito o negócio praticamente. Né? Infinito não é, né? Mas eles conseguiriam resolver esse problema. Né? Isso, eles conseguem resolver o problema durante a vida deles. Conseguem, exato. E detalhe, cara, numa empresa aí, né? Que um conhecido meu trabalhou, e ele tava me relatando que no setor lá de carregamento de caixa, né? Porque tinha produção e tal, aí ia pra expedição. E na expedição eles colocaram mulheres lá para trabalhar nessa expedição. E o resultado, cara, foi o seguinte: atestado frequente. Toda hora era mulher com pulso abrindo, tá entendendo? Colocando aquelas. Tipo uma luva, uma parada que eles colocam no pulso. Eu até esqueci o nome daquilo, tipo um torniquete. Acho o fraco. Você sabe o que? O nome acho que não é torniquete, não, mas tem um nome, eu esqueci. Que é quando o pulso abre, né? Síndrome do túnel do carpo, esse tipo de problema. Os atestados começaram a ser frequentes. Sabe, com eles lá, acabou que eles até desistiram, pouco a pouco eles foram, né, demitindo essas mulheres, porque eles viram que elas não davam conta, e não era caixa muito pesada não, cara, era caixa assim, com peso entre, como eu posso dizer, 5 a 10 quilos, entendeu? Porque não era um material muito pesado, nem elas não deu conta, pô. Agora, já pensou colocar mulher, por exemplo, para trabalhar aí numa área de construção pesada, qualquer outro serviço que a gente sabe que elas não vão dar conta. Quer dizer, raras exceções, né? Uma ou outra aí, né? Como diz, né? Produz testosterona mais do que o normal. Mas dificilmente, entende? Sim. E agora também vamos em outra parte. Vamos falar um pouquinho também sobre direitos. Direitos e deveres. Quem tem mais direitos e quem tem mais dever aí? A começar, Maruzer, a começar
pelo exército, né? É até clichê falar isso, todo mundo brinca e fala a respeito do serviço militar obrigatório, mas é um fato. Você tá entendendo? Eu acho Oi, pode dizer. Não, cara. Esse aí é o menor dos problemas, cara. Não, sim, mas eu estou apenas começando por eles. Não, Oi? sim, cara. Falando justamente é nessa parte mesmo, mas não apenas isso. Em caso de guerra declarada, velho. Se fosse só você lá, velho, você ficar um ano lá se fudendo até o talo, ainda tá de boa, velho. Você ainda sai de lá vivo, pelo menos. Sim. Agora, quer dizer, nem todo mundo. Mas e daí? Tô falando em questão até de guerra, velho. De guerra, a mulher não vai pro fronte, velho. Se não estiver já dentro do exército. Se ela não entrou lá porque ela quis lá, o exército não vai na casa dela chamar ela lá pra se fuder no campo de batalha. Não vai. Não vai. Agora vai o homem, se começar a morrer novo demais, manda velho, manda menor de idade, Criança, a mulher não manda. Exatamente. Então, vamos dizer, né, bobear, igual você falou, manda menor de idade, manda de qualquer idade, mas vão mandar homem, mulher não vão mandar. Isso. Né? E nesse sentido, agora como é que elas me falam que elas são mais privilegiadas? É claro, mas elas vão falar, não, mas essas guerras daí são guerras travadas por homens. E daí, minha filha? E daí? Deixa de ser burra. Filha, no mundo existem países. E daí que se é um homem ou uma mulher, um ET de qualquer outro país que resolve atacar o seu país e rebentar com o seu país? E daí que se é um homem, uma mulher, um ET? O que importa é que ele tá atacando o seu país, cara. E tem homens no seu país que vão ser obrigados a ir lá defender você. Não, você vai ficar numa boa aí, ó. Vai ir pra um abrigo, tá entendendo? Vai ficar lá de boa entre aspas, né? Mas você não vai ir pra frente de guerra. Já o cara não, o cara vai ter que ir lá pra morrer, ué. Ou melhor, talvez não pra morrer, mas sabendo que talvez ele não volte. Né? Que o risco dele não voltar é muito grande. E o cara tá indo pra lá. E você não, você vai ficar aí relativamente segura. Até porque... E outra, cara. E outra, cara, quem garante a paz, beleza. Quem fez a guerra foram os homens, beleza. Mas quem garante a paz também são os homens, cara. Quem criou a civilização em geral, quem criou essa civilização aqui das pessoas sentarem pra conversar, foi os homens, velho. Não foi as mulheres. Foi. Agora, você acha que se as mulheres tivessem tomado o poder, por exemplo, a sociedade fosse matriarcal, você acha que não ia ter guerra, não? É claro que ia. E pelos motivos mais fúteis. Com certeza. Sei lá, né? O líder de um país chamou o líder de outro país de gorda. É, isso mesmo. Ofendeu, lá vai ela mandar as soldadinhas dela pra guerra. Por exemplo, isso aqui é um caso disso aí. A Hillary Clinton lá nos Estados Unidos. Antes dela, né? Aliás, na eleição lá, na época que ela tava concorrendo com o Trump, ela vivia falando em ameaça contra a Rússia. Tá entendendo? Brincando aí de, como diz, começar uma terceira guerra, né? Tem vários vídeos dela falando sobre isso, dela ameaçando, impondo. Agora, você realmente acha, vendo esse tipo de coisa, vendo esse tipo de comentário dela, é uma mulher velha já, ó, de idade já, né? Uma senhora, né? Pode-se dizer. Agora você acha que vendo uma senhora falando as coisas que ela já falou, você realmente acha que tendo uma mulher no poder ia mudar alguma coisa? Para, só. Você vai nessas guerrilhas, por exemplo, de esquerda, igual teve aqui no Brasil, o que mais tinha, não era o que mais tinha, mas tinha muita mulher, cara. Tá entendendo? Tinha muita mulher nas guerrilhas. Você vai lá no Oriente Médio, né? Fazendo covardia. Isso. Na verdade, elas só não tomam o poder de fato e saem fodendo tudo porque elas não têm força física pra isso, né? Sim. Elas não têm força física. Já que elas têm força física pra isso, elas estão usando a tática de guerra delas contra o homem, tá sendo outra, que a gente sabe, né? Que tá sendo no campo cultural, né? No campo sexual, etc., que elas, né, vão ganhando espaço delas. Isso, mantendo uns trouxas aí nas coleiras. Mantendo os trouxas nas coleiras. Igual outro dia eu tava vendo aquela... olha pra você ver como é que elas são mimizentas. Elas pedem que fala que elas têm capacidade de fazer qualquer coisa que um homem é capaz de fazer, que não sei o que tem. Eu tava vendo a discussão daquela Ana Campanolo, lá acho que eu já até comentei sobre isso no canal. A Ana Campanolo e aquela, acho que é Luísa Bossa, não sei o nome dela, lá da Jovem Pan, no Pânico. E aí as duas estavam discutindo e tal. E daí essa tal de Bossa aí, ó, falou o seguinte: não, elas estavam discutindo a respeito do futebol, né? Que não sei o quê, que o futebol masculino paga mais que o feminino, que isso é injusto, blá blá blá, esse tipo de assunto assim. E daí ela falou que não, que tinha que transformar o futebol numa coisa mais justa para a mulher,
Porque ela falou, é claro que as pessoas não vão querer assistir o jogo de futebol feminino. Aquele gol daquele tamanho, aquela quadra gigante, que não sei o quê. Ah, tá vendo como é que é as coisas? Então quer dizer, não, as mulheres são capazes de fazer as mesmas coisas que os homens, mas daí você tem que diminuir o gol. Porque elas não vão conseguir pegar a bola naquele gol enorme. Tá vendo, cara? Então, assim, é ridículo. Então, já que elas têm a mesma capacidade... Hipocrisia. Se elas têm a mesma capacidade de fazer qualquer coisa que um homem faz, por que tem que adaptar as coisas para elas? Então isso é bobagem, tá entendendo? Você vê que é tudo desculpinha, chororô. Então é óbvio que é diferente, que há coisas que o homem faz que elas não vão fazer. E talvez também tenha muitas coisas que elas façam, né? Que talvez que exijam ali um pouco de delicadeza, né? Coisas mais simples, né? De manufatura ali, ó. Coisas feitas à mão, né? Um crochê, um tricô, né? Elas vão fazer melhor. Agora, tirando isso aí, então fica nesse chororô aí, querendo dizer que o homem tem mais vantagem na sociedade. Mas vantagem bosta nenhuma. Pelo contrário, a gente só tem obrigação, a gente não tem direito nenhum. Agora vamos falar dos direitos, né? Já abordamos os deveres. Entre os direitos, cara, eu não consigo ver um direito que o homem tem sobre a mulher, velho. Aposentadoria, mulher aposenta mais cedo. Numa separação, a mulher que pega metade dos bens do cara, e não é o contrário. Da guarda dos filhos, a mulher sempre tem a tendência das guardas. Então eu não vejo onde que o homem tem privilégio nessa merda. Não, eu também não vejo nenhum privilégio em cima da mulher, não tem bosta nenhuma, né? Tanto é muito engraçado, né? Esse negócio de que a mulher aposenta mais cedo porque ela tem tripla jornada. Mentira! Mentira! Tem tripla jornada bosta nenhuma, não. Agora, se tiver também, problema é dela. Tá entendendo? A sociedade, eu não tenho culpa, você não tem culpa de que ela tem tripla jornada, não. Para com essa coisa também de querer ficar repartindo responsabilidades, só. Agora, no sentido geral, o homem não tem direito nenhum. Agora assim, não. A mulher vai aposentar mais cedo porque tem tripla jornada. Tem nada. Hoje em dia, ela só, talvez ela tenha tem tripla sim, jornada. Cara. Tem sim. Pra cuidar dos gatos. Agora, talvez ela até ela tenha tripla jornada pra poder, se ela for emissol, né? Se ela for emissol e tal, aí daí ela pode... Mas não é problema dos outros, tá entendendo? É um problema dela, sabe? Isso aí. É um problema dela. Por que o meu imposto tá sendo pago pra aliviar pros outros e não pra mim? Se eu pago o imposto, tem que ser aliviado mais pra mim, porra. Eu tô pagando mais. Exato. Agora, se a gente for levar pra esse nível de sossagem aí, ó. Então, por exemplo, um homem que cria os filhos sozinho, ele também deveria ter direito a aposentar mais cedo. Então, o raciocínio da sossagem, né? Uhum. E um homem, por exemplo, que ajuda a sua esposa em casa, né? Ajuda a cuidar dos filhos, ajuda a cuidar da casa. Eles dividem as contas e as tarefas. No caso, divide a conta nada, né? Que ele acaba pagando tudo, né? Então ele banca a casa e ainda tem que rachar as tarefas com ela. Ele também deveria ter direito a se aposentar mais cedo. Agora, por que esse lado da sossagem só olha pro lado delas? Então, você veja que todas as leis, tudo é feito em benefício delas, pensando nelas. Tá entendendo? Sim. Eu acho que até aquelas leis que eles fazem lá de emissão de gases, lá estão pensando nela. Não, porque for poluir, tá entendendo? Mas no fundo eles estão pensando nelas. Eu acho que todas as leis, tudo é pensado em cima delas. Então, Barca, pra tirar da gente pra passar pra elas. Então, Barca, eu acabo chegando no seguinte raciocínio, cara. Não sei se você vai concordar. Que o homem criou a civilização, criou o Estado, e a civilização e o Estado traiu o homem. Sim. Apunhalou o homem pelas costas. Eu também acho. O homem não é valorizado em nada numa sociedade civilizada, num lugar que tem um Estado, tem um governo. Não é valorizado. A gente criou um monstro que engoliu a gente, pô. Exatamente. Tá cada vez maior, né? O Leviatã. Isso. A gente só tá alimentando essa bosta desse monstro. Exatamente. Né? E a situação, igual a gente olha, as coisas só pioram, né? E igual você já me falou uma vez, né? Isso aí como diz, é só olhar de camarote e ver onde vai parar, né? Porque tá piorando, não tem o que fazer, né? Mas realmente, cara, isso eu concordo com você. Isso aí é uma coisa que o homem criou
E é um monstro que está destruindo ele mesmo e destruindo a si próprio, né? Porque com tudo isso que está sendo criado, eu acho graça dessas misândricas perturbadas achando que é só o homem que vai sair prejudicado nisso. No curto, médio prazo, talvez até seja. Mas no longo prazo, o fim de uma sociedade pode custar caro para elas também, entendeu? Porque não existe vácuo de poder, né? Se uma sociedade cai, outra surge. Será que vai ser melhor que essa? E aí, pessoal, Maruzuru na voz. Então, pessoal, até quando essa sociedade, do jeito que a conhecíamos, irá se manter? Como será a próxima? Espero que, no mínimo, que o Estado tenha menos poder sobre as pessoas. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou!